Capítulo 4. Como Cândido encontrou seu antigo mestre de filosofia, o Dr. Pangloss, e o que lhe aconteceu. Cândido, mais comovido ainda de compaixão do que de horror, deu a este pavoroso mendigo os 2 florins que tinha recebido do seu honesto anabatista. O fantasma olhou fixamente para ele e, debulhado em lágrimas, saltou-lhe o pescoço. Cândido, assustado, recuou. Aí, disse o miserável ao outro miserável, já não reconheceis o vosso amigo Pangloss? O quê? O meu querido mestre? Vós, neste estado horrível, que desgraça vos aconteceu? Por que não estáis no mais belo dos castelos? Que aconteceu à menina Cunegundes, a pérola das raparigas, a obra-prima da natureza? Não posso mais, não tenho forças, disse Pangloss. Cândido levou-o imediatamente para o estábulo de Anabatista, onde o fez comer um bocado de pão. E quando Pangloss se refez, perguntou-lhe: E então Cunegundes? Morreu, respondeu o outro. Cândido desmaiou ao ouvir isso. O amigo fê-lo voltar a si, dando-lhe a cheirar um pouco de vinagre que encontrou no estábulo. Cândido reabriu os olhos. Cunegundes morreu? Mas onde está o melhor dos mundos? De que doença morreu ela? Não seria de me ter visto expulsar a pontapé do lindo castelo do senhor seu pai? Não, respondeu Pangloss. Foi esventrada por soldados búlgaros, depois de ter sido violada tanto quanto se pôde sê-lo. Esmigalharam-lhe a cabeça ao senhor barão que a queria defender e cortaram a senhora baronesa em bocados. O meu pobre pupilo foi tratado exatamente como a irmã. Quanto ao castelo, não ficou pedra sobre pedra, nem um prado, nem um carneiro, nem um pato, nem uma árvore. Nós fomos bem vingados, porque os árabes fizeram o mesmo numa baronia vizinha que pertencia a um senhor búlgaro. Ao ouvir isto, Cândido tornou a desmaiar. Mas voltando a si, e tendo dito tudo o que naquelas circunstâncias devia dizer, inquiriu da causa e do efeito e da razão suficiente que levara Pangloss a tão piedoso estado. Aí, disse o outro, foi o amor, o consolador do gênero humano, o conservador do universo, a alma de todos os seres sensíveis, o terno amor. Ai, disse Cândido, eu conheci esse amor, esse soberano dos corações, essa alma da nossa alma, e ele só me valeu um beijo e 20 pontapés no rabo. Como pode tão bela causa ter produzido em vós um efeito tão abominável? Pangloss respondeu nestes termos. Lembrai-vos, meu caro Cândido, de Paquete, aquela linda criada da nossa augusta baronesa? Gozei nos seus braços as delícias do paraíso, que se transformaram nos tormentos infernais de que me vedes devorado. Ela estava contaminada pela doença e dela deve ter morrido. Paquete recebera este presente de um frade muito sábio, que a tinha ido buscar à sua origem, pois a recebera de uma velha condessa, que a tinha recebido de um capitão de cavalaria, que a devia a uma marquesa, que por seu turno a obtivera de um pajem, que a recebera de um jesuíta, que, em noviço, a acolhera em linha direta de um dos companheiros de Cristóvão Colombo. Por mim, não a transmitirei a ninguém, porque estou quase a morrer. Ó, Pangloss, exclamou Cândido, que estranha genealogia! Com certeza tem as suas raízes no diabo. De modo algum, replicou o grande homem. Era uma coisa indispensável no melhor dos mundos, um ingrediente necessário, porque se Colombo não tivesse apanhado, numa ilha da América, esta doença, que muitas vezes impede a geração e é evidentemente oposta aos grandes desígnios da natureza, não teríamos o chocolate nem a cochonila. É preciso ainda observar que, pelo menos até hoje, no nosso continente, tal doença é-nos tão privativa como a controvérsia. Os turcos, os indianos, os persas, os chineses, os siameses, os japoneses não a conhecem ainda, mas há uma razão suficiente para que venham a conhecê-la dentro de alguns séculos. Entretanto, ela vai fazendo progressos maravilhosos entre nós, sobretudo nos grandes exércitos, constituídos por honestos estipendiários.
bem-educados, que decidem dos destinos dos estados. Pode assegurar-se de que, quando 30.000 homens combatem em linha de batalha contra um exército composto por igual número de homens, há cerca de 20.000 sifilíticos de cada lado. Tudo isso é admirável, disse Cândido, mas preciso que vos cureis. Mas como? Perguntou Pangloss. Não tenho vintém, meu amigo, e em parte alguma deste globo encontraremos onde fazer uma sangria ou uma lavagem sem pagar, ou sem que haja alguém que o faça por nós. Esse último discurso decidiu Cândido. Foi lançar-se aos pés do seu caritativo anabatista e fez-lhe uma pintura tão comovente do estado a que o seu amigo estava reduzido, que o bom homem não hesitou em acolher em sua casa o Dr. Pangloss e mandá-lo curar à sua custa. Pangloss curou-se, perdendo somente um olho e uma das orelhas. Como escrevia bem e conhecia perfeitamente a aritmética, o anabatista Tiago fez dele o seu guarda-livros. Passados 2 meses, como era obrigado a ir a Lisboa por causa dos seus negócios, levou consigo os 2 filósofos. Pangloss explicou-lhe como tudo estava organizado da melhor maneira possível, mas Tiago não era da sua opinião. Os homens devem certamente ter corrompido a natureza, porque, não tendo nascido lobos, se transformaram em lobos. Deus não lhes deu nem canhões de 24, nem baionetas. No entanto, eles fabricaram canhões e baionetas para se destruírem. Poderia ainda falar das bancarrotas e da justiça, que se apodera dos bens dos falidos para defraudar os credores. Tudo isso era indispensável, replicava o doutor Zarolho, e os males particulares fazem o bem geral, de maneira que quanto mais males particulares houver, mais o bem geral aumentará. Enquanto ele assim discorria, o céu escurecia, os ventos começaram a soprar dos 4 cantos do mundo e o barco foi assaltado pela mais horrorosa das tempestades à vista do porto de Lisboa.